quem diz, é Deus quem diz. Vai chegar um novo dia, onde as coisas... Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Palavra de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Com estas palavras te acolho, a você, meu irmão, a você, minha irmã. Bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de celebração, a mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Nos reunimos aqui em nome do Trino Deus, em nome de Deus, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Nos acheguemos a Deus em um momento de oração. Oremos. Deus Pai amado, Tu destes a nós um dom maravilhoso, o dom de poder falar com a nossa língua. Tu mesmo já falaste muito com o Teu povo e continuas falando. Ajuda-nos a ouvir a Tua palavra para que possamos falar dela logo mais adiante. Isso é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Ouçamos a leitura do texto da pregação prevista para esse dia, palavra de Tiago, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 12. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no seu corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim, também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Palavra do Senhor, louvado seja Cristo por estas palavras. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Que assim seja. Amém. O que nós temos feito com a nossa língua? A nossa língua tem falado de coisas boas ou ruins? Nós temos dominado a nossa língua ou ela tem nos dominado? Quando ouvimos um assunto, temos pensado, refletido se aquilo é verdade, vale a pena contar adiante? Ou quando temos ouvido uma história, simplesmente a contamos adiante, acrescentando a nossa versão? Temos usado a língua para agradecer a Deus ou temos usado ela para amaldiçoar as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus? Essas são algumas perguntas para a gente pensar. A língua é um órgão do nosso corpo, um órgão tão pequeno em nosso corpo, mas ela se gaba de grandes coisas. O desafio é usar a língua para o bem. Falar bem das pessoas,
louvar a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma língua. E isso significa que nós deveríamos ouvir bem mais do que falamos. Você tem ouvido mais ou falado mais? Pense e reflita comigo. No meu dia a dia, eu tenho conseguido ouvir o que as pessoas querem me dizer? Ou quando a pessoa começa a falar, eu corto ela e começo a contar as minhas histórias? Nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua. Hoje em dia, o que mais nós temos são pessoas destilando ódio com as suas línguas. E sem mencionar a internet, hoje nos dias atuais, onde todo mundo se acha no direito de xingar, sem pensar minimamente no que está fazendo, no que está falando. Pessoas que não se importam em destruir as outras com palavras maliciosas. E o pior é que isso às vezes acontece dentro da própria igreja. O apóstolo Tiago pergunta: pode uma vertente, nós dizemos que no sul vertente, uma nascente de água, verter a água doce e amarga ao mesmo tempo? Com certeza não. Penso eu comigo. Uma vertente, uma nascente, vai verter uma água ou outra, pois os dois ao mesmo tempo não dá. Nós cristãos não somos santos, não somos perfeitos, mas precisamos buscar, lutar para sermos melhores hoje do que ontem. E isso começa com o que fazemos com a nossa língua. Da nossa boca tem saído palavras de bênção, gratidão, ou tem saído palavras de maldição? E isso tem sido muito ruim para nós cristãos, pois outras pessoas que não são cristãs têm observado isso e dito: olha, aquela pessoa se diz cristã, mas só fala mal dos outros. Isso é muito ruim, isso pega muito mal para nós cristãos, porque não estamos dando um bom testemunho. Uma coisa também precisamos dizer: igreja não é santuário. Muitas pessoas confundem, achando que igreja é um lugar só de santos. As pessoas que estão na igreja não são santas, pois se as pessoas fossem santas, então não precisaríamos mais de igreja. A igreja é um hospital. É o lugar das pessoas pecadoras virem para pedirem perdão, confessarem os seus pecados, buscarem orientação para a sua vida. Mas olha, pastor, aquela pessoa que se diz tão cristã, mas vive falando mal dos outros. Agora tu imagina se ela não fosse para a igreja. Não estou aqui legitimando, dando liberdade para que a pessoa continuar falando mal dos outros. Não, de jeito nenhum. Porque a igreja muitas vezes perde ou não consegue cativar membros novos. Pois muitas vezes isso tem a ver com o nosso jeito de viver, testemunhar a nossa fé. Qual é o testemunho que uma pessoa está dando quando ela vive falando mal dos outros? Ou principalmente falando mal do pastor, né? Que é o mais preferido muitas vezes das pessoas falarem mal. Qual é o testemunho que essa pessoa está dando para o mundo? Falo do pastor, pois esse geralmente é o mais surrado pelas línguas dos seus membros. Prezados e prezadas, será que nós não deveríamos ter mais cuidado com a nossa língua? Será que nós não deveríamos usar mais os nossos ouvidos e bem menos a nossa língua? Nós precisamos ter cuidado com a nossa língua para ela não colocar a nossa alma em perigo. Palavras ferem mais do que balas de armas. Precisamos cuidar para não sermos como um barco
que é comandado por um pequeno leme. Imagine o tamanho de um barco e este é comandado por um pequeno pedaço do barco, um pequeno leme, pois este vira, manobra o gigante para onde ele quer. Não permitamos que a nossa pequena língua nos comande, freiemos ela, ou como se diz, morde na língua. Usemos o exemplo do cavalo que é dominado pelo freio em sua boca e dominemos a nossa língua com sabedoria. Assim como uma pequena chama de fogo pode queimar uma floresta inteira, então tomemos cuidado para não colocar a nossa alma em perigo por causa da nossa língua. Mas, para não deixarmos a língua nos dominar, precisamos tomar cuidado com o que nós temos dentro do nosso coração. Pois a língua fala o que está cheio do coração. Certa feita, havia um escravo chamado Gaudêncio. Gaudêncio era um escravo de rara inteligência que servia a casa de um conhecido chefe militar nos pagos do Rio Grande. Certo dia em que o seu patrão conversava com outro companheiro sobre os males e as virtudes do mundo, Gaudêncio foi chamado a dar a sua opinião sobre o assunto, ao que respondeu seguramente: tenho a mais absoluta certeza de que a maior virtude da terra está à venda no mercado. Como? Perguntou o patrão surpreso. Tu tens certeza do que estás falando? Como podes afirmar tal coisa? Não só afirmo, como, se meu patrão permitir, irei até lá e trarei a maior virtude da terra. Com a devida autorização do patrão, saiu Gaudêncio e dali a alguns minutos voltou carregando um pequeno embrulho. Ao abrir o pacote, o velho patrão encontrou uma língua e, enfurecido, deu ao Gaudêncio uma chance de explicar-se. Meu patrão, não vos enganei, retrucou o Gaudêncio. A língua é realmente a maior das virtudes. Com ela podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua, os ensinos dos professores e mestres são divulgados. O Evangelho de Jesus Cristo é espalhado. As obras dos poetas se tornam conhecidas em todos os cantos. Acaso podeis negar essas verdades, meu patrão? Boa, meu caro, retrucou o amigo do patrão. Já que és desembaraçado, que tal trazer-me agora o pior vício do mundo? É perfeitamente possível, senhor. E com nova autorização do meu patrão, irei novamente ao mercado e de lá trarei o pior vício da terra, de toda a terra. Concedida a permissão, Gaudêncio saiu novamente e dali a minutos voltava com outro pacote semelhante ao anterior. Ao abri-lo, os amigos encontraram novamente uma língua. Desapontados, interrogaram o Gaudêncio e obtiveram dele a surpreendente resposta: por que vos admirais de minha escolha? Do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. Através dela tecem-se as intrigas e as violências verbais. Através dela, as verdades mais santas, por ela mesma ensinadas, podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. Através da língua, estabelecem-se as discussões infrutíferas, os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Acaso podeis refutar o que eu digo? Indagou Gaudêncio. Impressionados com a inteligência do Gaudêncio, ambos os senhores
calaram-se, comovidos, e o velho patrão, no mesmo instante, reconhecendo o disparate que era ter um homem tão sábio como escravo, deu-lhe a liberdade. Deus ajude a cada um de nós a usar de forma respeitosa a nossa língua, promovendo a paz, o amor, a união, o respeito, a igualdade, a justiça, a solidariedade. E assim possamos louvar, engrandecer, bendizer, abençoar o nome do nosso Santo Deus. E Deus se alegra quando usamos a nossa língua para o bem. Ouçamos mais e falemos menos. E para isso temos 2 ouvidos e apenas uma língua. Que Deus nos ajude. Amém. Nós acheguemos a Deus em um momento de oração. Oremos. Deus Pai amado, nós te agradecemos por esse momento que podemos ouvir a Tua palavra. Palavra que no dia de hoje nos fala sobre a língua. Ó Deus, nós temos muitas vezes usado a nossa língua para fazer intriga, para fazer fofoca, para falar mal das pessoas, para amaldiçoar. Perdão, Senhor, por usarmos a nossa língua de forma tão ruim, tão má, Senhor. E assim, amado Deus, nós te pedimos, ajuda-nos para que possamos usar a nossa língua de forma sábia, usá-la para falar bem das pessoas, para promover o bem das pessoas, para abençoar, para agradecer, para louvar, para bendizer, para falar coisas boas, Senhor. E assim, amado Deus, também lembramos que nós temos 2 ouvidos e apenas uma língua. E assim, amado Deus, nós te rogamos que tu possas nos ajudar a ouvir mais e a falar menos. Não permita, amado Deus, que nós nos deixemos dominar pela nossa língua. Amado Deus, nesses dias também temos exemplos bons, exemplos bonitos, onde a nossa língua está sendo usada para promover o bem. Aqui lembramos do Igor, que está se recuperando, que está passando por uma situação delicada por causa de um tumor no cérebro. Por isso, amado Deus, muitas pessoas têm orado, muitas pessoas têm se mobilizado para ajudar o Igor. Assim, amado Deus, nós também pedimos e rogamos nesse momento por Tua força, pelo Teu consolo, por Tua esperança junto ao Igor, também bem como junto dos seus familiares, que acompanham com ansiedade a sua recuperação, o seu tratamento, Senhor. Ó Deus, se for da Tua santa vontade, abençoa, continue abençoando a recuperação e também fortalecendo a família nesse tempo de ansiedade, Senhor. Amado Deus, rogamos por tantas e tantas outras pessoas doentes. Rogamos pelas famílias enlutadas que perderam um ente querido, que choram, que lamentam. Ó Deus, fortaleça a esperança e permita também que nós, como irmãos e irmãs na fé, possamos abraçar essas famílias que choram, confortando-as, consolando-as e principalmente ouvindo o que elas têm a nos dizer. Amado Deus, também rogamos pela igreja cristã espalhada em todo o mundo, que a igreja cristã possa ser sempre a voz da boa nova, do evangelho a ser anunciado nesse mundo. Uma voz que traz esperança, que traz ânimo, que também diz o que precisa ser dito, que também vai colocar os pingos nos is muitas vezes e doa a quem doer, Senhor. Amado Deus, também rogamos pelos nossos governantes, nesses tempos tão confusos, nesses tempos de divisões tão claras dentro do nosso povo, onde um é de partido A, de partido B. Ó Deus, isso não é bom. Estamos desunidos porque nos dividimos em grupos e isso não é bom para nosso país, isso não é bom para uma nação. Amado Deus, põe a Tua mão sobre o nosso país e também permita que possam surgir lideranças que também governem para o bem do povo e não para o seu próprio interesse. Amado Pai, ajuda-nos a vivermos nesse mundo. Nós temos coisas difíceis, sofrimentos a todo lugar à nossa volta, Senhor. E por isso, amado Deus, nós precisamos da Tua força, da Tua orientação, da Tua condução. Amado Deus, muito temos para lhe pedir, muito temos para lhe agradecer, mas não conseguimos expressar isso.
Por isso oramos a oração que o teu próprio Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deixo aqui também um abraço a todos os aniversariantes do dia de hoje, também bem como os aniversariantes dos próximos dias dessa semana. Parabéns a todos os aniversariantes. Seja aniversário de nascimento, batizado, casamento, de confirmação e assim por diante. Que Deus os abençoe com muita saúde, com muita paz, com muita alegria. Forte abraço e que o ano seja um ano muito bom, muito feliz para todos. Recebamos a bênção final. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Assim vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, minhas irmãs, fiquem em paz, meus irmãos. Deixo um forte abraço a todos e a todos vocês. E desejando a todos vocês uma abençoada semana, uma semana de muita paz e muita tranquilidade. Um forte abraço e até o próximo programa. Amém. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, alegra-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a saber que tu nos guias e dá-nos sábio coração. Dá-nos sábio coração para te escutar, Senhor. Dá-nos sábio coração para te adorar, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cuidar do nosso irmão. Ensina-nos, Senhor, alegra-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver em comunhão e dá-nos sábio coração. Dá-nos sábio coração para perdoar, Senhor. Dá-nos sábio coração para cativar, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a zelar da criação. Ensina-nos, Senhor, alegra-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a velar com compaixão e dá-nos sábio coração. Dá-nos sábio coração para proteger, Senhor. Dá-nos sábio coração para preservar, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a prezar a tua cruz. Ensina-nos, Senhor, alegra-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver na tua luz e dá-nos sábio coração. Dá-nos sábio coração